AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Assim, com todas essas rádios, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é o programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa, que em sua fanpage no Facebook transmite também, a partir de agora, ao vivo, o programa para você. Fique à vontade, sinta-se em casa e vamos juntos com a produção e criação do programa, apresentação de Márcio Rodrigues. Abertura técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Sendo assim, está começando a partir de agora até 11 da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Ao comando dele, Márcio Rodrigues, bom dia. Bom dia, obrigado, Jonathan Neto. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e Uchoa, Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede com as emissoras Camponês FM de Crateús, 25 de Maio FM de Madalena, Classista, web rádio da FETRACE, a Liberdade AM de Boa Viagem e ao longo de sua programação a Canudos FM também retransmite esse programa. Também estamos no ar, aqui ó, ao vivo e a cores, na nossa fanpage no Facebook do Movimento Democracia Participativa CE, Ceará. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje temos o prazer de receber o supervisor técnico do DIEESE no Ceará, Reginaldo Aguiar. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Ele é economista e supervisor do escritório regional do DIEESE no Ceará, cargo que ocupa desde 2003 e ocupa a função de representante do órgão no grupo de especialistas em negociação coletiva, o GENE, além de também formar sindicalistas por meio de cursos que ele ministra nos vários sindicatos aqui do Ceará. Ele vem ao programa para discutir um dado levantado pela FGV, exatamente, a FGV, a rainha do neoliberalismo no Brasil, né? A escola que mais prega o neoliberalismo, que reconheceu a precarização do emprego é a pior em 25 anos. É isso mesmo, Reginaldo Aguiar? Bom dia. Bom dia, ouvintes. É uma constatação difícil, mas muito realista dentro do que a gente está vendo de desmonte de toda a construção feita nos últimos 100 anos pelo movimento sindical, no sentido de estabelecer condições mínimas de sobrevivência, de cidadania, de dignidade, de evolução para esse país, né? Nós estamos vivendo certamente um momento muito dramático, onde todo o marco regulatório das relações de trabalho está sendo destruído e nós estamos montando um país que volta a uma era antes de Vargas. Naquela época, a gente tinha um emprego formal muito pequeno, né? Sequer existia a chamada carteira de trabalho, né? Quando você está falando aqui de antes de 1943. A gente está falando aqui da velha república ainda, a gente aqui está falando de antes da instituição do Estado Novo, nós estamos falando de muito tempo atrás na história do Brasil. O que isso significa efetivamente para as pessoas ali que têm entre 18 e 29 anos, os jovens? Bem,
nós vivíamos à época um país absolutamente agrário, a produção industrial era muito incipiente, era uma indústria que nascia, e você não tinha praticamente regulação nenhuma, tá? Onde direitos não eram reconhecidos. E exatamente os trabalhadores que estavam ligados a setores que ainda não organizados, era uma indústria que nascia, foi exatamente onde foi consolidada, pegou-se a legislação que já existia, você consolidou num código e chamou de CLT, que com o passar do tempo ele foi sendo aprimorado a partir das lutas. Então, essa história de as pessoas pegarem e dizerem assim, mas a CLT de 1943, ela não foi montada em 1943, Não. de lá para cá ficou inalterada do mesmo jeito que ela está até hoje. O documento original é bem pequeno e você tem toda uma legislação que foi sendo incorporada a esse código, né? Mas ali ele reflete, com toda dificuldade, o que a gente conseguiu construir. Reflete também o que o país que teve a sua produção multiplicada por 5 vezes, né? E o que está sendo colocado agora é uma negação de toda essa construção e você voltar a esse tempo onde você não tinha regulação nenhuma, onde as pessoas não tinham direito garantido de nada, tá? Então você desregulamenta a jornada, você desregulamenta a contratação, você destrói a justiça do trabalho, você permite formas de contratação absurda. Então, assim, por exemplo, a questão do horário intermitente, né? Que é uma proposta que, inclusive, parte dos golpistas do Congresso Nacional admite que não tem nem a mínima condição de passar. Pois e aí eu incluo, inclusive, a senadora Marta Suplicy, né, que deixou o PT e começou a militar no PMDB, e que é até mesmo ela que é considerada ainda uma neogolpista, né? Ela diz que isso é algo que não deve ser aceito, né, nessa tramitação que está acontecendo no Senado Federal da proposta de reforma, entre aspas, né, trabalhista. Pois é, você pega um tema desse, fora do Brasil, que a gente viu, é que isso é uma forma de contratação que serve para... Você tem travas, por exemplo, você pode contratar assim pessoas com menos de 25 anos e pessoas com mais de 55, por exemplo, né? Seria os garotos que ainda estão fazendo faculdade, tem algum horário de folga que pode disponibilizar. E outra coisa, para setores específicos, o setor que trabalha com buffet, o setor que trabalha com restaurante, o setor que trabalha com hotelaria, naqueles períodos de pico, carnaval, Semana Santa, uma coisa assim. O que foi que se propôs aqui no Brasil? Você propôs o lado negro do negócio, generalizado. E nenhum mecanismo de segurança que lá fora a legislação, e aí sempre se apoiando no que tem fora do Brasil, mas os mecanismos de proteção que os países utilizam foram tirados e você generalizou isso na sociedade. Isso é um absurdo, tá? Então, eu particularmente tenho muita dificuldade de entender como é que vai ficar as relações de trabalho e as condições de vida no país se propostas desse tipo, do que está sendo colocado no Congresso, passarem. E aí fica um desafio muito forte para a classe trabalhadora. Isso não pode passar. Nós temos aqui um texto que incitou, nos levou a fazer o convite para o Reginaldo participar do programa. Eu gostaria de ler aqui uma parte do texto que foi publicado pela Rede Brasil Atual no dia 6 de junho, né? É um estudo, eu vou ler aqui, né? Estudo dos economistas Bruno Ottoni e Tiago Barreira, da Fundação Getúlio Vargas, aponta a atual recessão econômica no Brasil como a mais destruidora de emprego. Esse é um texto que está originalmente no estudo apontado, nos últimos 25 anos.
Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, a pesquisa mostra que o desemprego atual supera a desocupação durante as crises dos anos 1990. O estudo mostra que o percentual médio da força de trabalho que se declarou ocupada recuou para 86%. Abre aspas. Além dos 14 milhões de desempregados, há um contingente de 10 milhões de pessoas ocupadas de forma precária ou temporária. A crise política e econômica tem resultado em uma persistência do desemprego, tornando um problema estrutural, fecha aspas, afirma o diretor técnico do DIEESE, Clemente Cruz Lúcio, em comentário à Rádio Brasil Atual, na terça-feira, dia 6 de junho, lá no começo desse mês. Clemente explica que a atual crise política aprofunda o problema do desemprego e diz que o governo Temer ainda não chegou no limite da recessão. Aí ele volta a falar uma frase que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. A crise política agrava o momento. Achamos que tínhamos chegado ao fundo do poço na crise econômica, mas estamos abrindo um alçapão e continuaremos descendo no ponto de vista da atividade econômica, fecha aspas. Essa previsão ou essa leitura, né, do nosso atual momento econômico por parte do Clemente Cruz Lúcio, que é diretor do DIEESE lá em São Paulo, ela reflete uma realidade também aqui, né, que se comunica com essa questão de você quebrar os paradigmas que vinham sendo construídos a partir da política inclusiva dos governos petistas, com a criação de mecanismos de transferência de renda para os mais pobres. Faz sentido isso, Reginaldo? Já está com algum tempo que o Clemente falou essa entrevista e exatamente o que ele disse se confirmou, né? Nós vimos uma crise política muito forte, isso acabou impactando na economia. Quando se pensou que ia ficar por ali, já com todos os desgastes e todos os problemas, descobriu-se um alçapão e começou a se descer mais. As últimas semanas a gente tem visto que o alçapão era até mais fundo do que a gente pensava. Hoje, enquanto isso não for resolvido, nós vamos ficar nessa situação complicada em que nós passamos de um período de baixo crescimento da economia, período de estagnação, e agora nós estamos entrando em recessão. Não só o PIB está mostrando isso, mas o comportamento da inflação também. Já tem instituto prevendo que nós vamos começar a entrar num processo de deflação. A gente podia pensar, puxa, a inflação alta é ruim, a inflação baixa ou controlada é bom. Se tiver deflação, quer dizer que o pão que eu comprava por R$1, agora eu vou comprar por 90 centavos, agora é bom? Não. Porque o produtor que ia vender um produto por R$1, sabe que o mês que vem vai ter que vender por 90 centavos. Ele não vai investir nunca. Isso vai inviabilizar projetos. Então, deflação é ou seja, mal. Além de precarizado, o emprego vai ficar cada vez mais rareado, é isso? Rareado, precarizado, e a saída que a atual política econômica encontra, né? Existe algum setor da economia que está sendo bem? O setor agrícola exportador e o setor bancário estão em brancas nuvens, em céu de brigadeiro, que é exatamente a elite agrária que sempre foi a dona do Brasil e que não... Está sobre-representada, ou seja, tem mais representantes no Congresso Nacional. E que sobrepõe a indústria, né? Quer dizer, em todo lugar, a indústria foi quem puxou o desenvolvimento desses países outros. Aqui é o setor agrícola e a indústria se submete. E o setor financeiro, que é o grande beneficiado desse processo, é o grande financiador, é o grande orquestrador, né? Onde a solução para o problema do Brasil
é você mandar esse custo e rentabilidade dos negócios só para o trabalho. E, por definição, nem faremos um país melhor, nem vamos desenvolver nada. O país está sem projeto, o país está sem objetivo. O papel que ele exerce hoje, a inserção que ele tem no mundo do trabalho, na divisão social do trabalho no mundo, é de um mero fornecedor de matéria-prima e sem objetivo. A indústria já está há muito tempo que ela tem problema. Em todo o país desenvolvido do mundo, a indústria tem um papel preponderante, ela tem um papel muito importante. E no caso brasileiro, a Argentina é um caso clássico, a Argentina. A Argentina destruiu a indústria dela. Nunca mais a Argentina conseguiu se reerguer. Nunca mais. E nós estamos caminhando num processo muito assemelhado. A passos largos. A passos largos, né? O setor industrial está sofrendo muito, e quando a gente diz isso, a gente diz que está sacrificando vários empregos, diz que a produtividade vai cair e que nós vamos ficar como um grande fornecedor de insumo para a grande indústria de fora. Isso é um atraso. Quando a gente ouve, por exemplo, que a China tem interesse em construir uma grande ferrovia aqui na região norte para poder transportar minério de ferro... Para alimentar a indústria dela. A gente fortalece a indústria dela e... Inclusive com a construção de uma ferrovia que vai cruzar do Atlântico para o Pacífico, né? Uhum. E isso significa que vai encurtar o caminho para levar produtos para serem manufaturados, commodities, né? Não são exatamente produtos, são insumos para a indústria, né? Exatamente. Para a indústria de beneficiamento, seja ela da linha da soja, ou minério de ferro, ou frango, independente de ser qualquer outra coisa. O que a gente vê é que, ao invés de você gerar um emprego aqui no Brasil, você está exportando, inclusive, o emprego. Exatamente. E nós diminuímos muito o valor agregado e o grau tecnológico, né, dos produtos que a gente exporta. Porque você está produzindo, basicamente, bens agrícolas, bens primários, matéria-prima, que vai servir para a indústria de fora e depois vai voltar para o país a um preço absurdamente alto. Então, assim, nós estamos perdendo o tempo, o time e a visão estratégica das coisas. Isso não se sustenta, muito embora, se a gente começasse amanhã a colocar o país no trilho, nós íamos levar ainda muito tempo para conquistar o mercado, desenvolver coisas. Então, mas nós estamos assim andando para trás a passos largos, transformando o país numa grande fazenda, numa grande mina. O papel que o setor financeiro tem tido tem sido devastador, com taxa de juros no limite que está, que inviabiliza qualquer projeto. E a gente vai destruindo emprego, principalmente destruindo o mercado consumidor, que é absolutamente essencial em qualquer economia para dar aquele bolsão de consumo que foi construído com muita dificuldade, está sendo todo desmontado. Quando você ouve os cardeais do neoliberalismo falando aí na imprensa tradicional, todas as redes de televisão, jornais, rádios, news aí, que o salário mínimo está absurdamente alto, como que a gente pode desconstruir essa falácia? Quando o salário mínimo nasceu, é até interessante, estão querendo trazer as relações de trabalho para 1930, né, anterior a Vargas, mas é muito bom que se saiba que quando o salário mínimo nasceu, a dinheiro de hoje, ele valia mais ou menos algo em torno de R$ 1.500, o que hoje é 937, tá? Por força de uma recomposição. E é que nós temos visto ao longo de pelo menos uns 15 anos um esforço danado no sentido de elevar o valor. De recompor, né? De recompor, mas mesmo assim
Hoje, a gente não consegue ir muito além de 50% do seu valor original. Ao mesmo tempo, o PIB do Brasil foi multiplicado por mais de 5 vezes nesse mesmo período. Nós partimos de um país agrário, um país que desenvolveu uma indústria e que virou referência na América Latina, uma população que era basicamente rural, hoje ela está essencialmente uma população urbana, né? E você não viu isso sendo transferido para os salários. No conjunto da sociedade. Exatamente. Então, nós vimos, exatamente por isso, foi um dos fatores que fez com que aparecesse a necessidade da gente recompor esse piso normativo, né? E agora a gente está vendo esse discurso que os salários aqui subiram demais, e isso é uma falácia do outro mundo. Por exemplo, pegar mesmo o Ceará, assim, nosso Cearazinho aqui, uma coisa que eu tenho dito. Nós temos a segunda menor renda do emprego formal do Brasil. Nós só perdemos no salário médio do Ceará para o estado da Paraíba. Anos anteriores, a gente perdia para todo mundo. A PED, que foi fechada agora, ela revela que a taxa, pesquisa de emprego e desemprego, que nós tínhamos com o governo do estado e foi fechada, ela mostrava que a taxa de desemprego nossa era baixa porque nós tínhamos o maior número de trabalhadores sem carteira assinada e o maior número de trabalhador doméstico, onde tem uma relação bem mais precária. Com o salário mínimo baixo e com as relações de trabalho bem precarizadas como está, a gente podia ter gerado muito emprego e isso aqui virar um mar de prosperidade. Em vez de ser um mar de prosperidade, para o mercado de trabalho, isso aqui é praticamente um inferno. O que contradiz completamente essa teoria de que se você der rentabilidade demais para as empresas via trabalho, aumentando a exploração, isso vai trazer desenvolvimento. Não vai. Isso só vai aumentar os níveis de miséria. E os níveis de indignidade humana e de informalidade e os níveis de que assim, pela informalidade é a porta de entrada da indigência. E aí você vai ter, como se fosse razoável, e aí é que está. Para as elites do estado do Ceará, a gente ter uma população enorme de indigentes é algo que é razoável. Ninguém está aí para construir alguma coisa. Esse mesmo mecanismo, se você exportar a nível de Brasil, é o pensamento que está dominante e que ele vai reproduzir a nível de Brasil o que nós estamos vivendo na realidade do Ceará. A gente tem aqui, Reginaldo, agora são 10h26, hoje é dia 22 de junho de 2017, e nós temos um representante do governo brasileiro lá na Europa, né? Ele esteve na Rússia até ontem e hoje está chegando na Noruega para discutir. Os noruegueses estão preocupados com a Amazônia, né? Ele não tem nenhum tipo de preocupação com a Amazônia, que eu acho que ele quer transformar num grande estacionamento, né? Cimentar tudo e acabar com esse negócio de muita água. Mas vamos lá, né? Brincadeiras à parte, né? Ironias à parte. A gente teve a presença do golpista MT da lista do Odebrecht, o presidente que representa o Brasil, Michel Temer, lá na Rússia, ele fazendo uma visita para tentar trazer investidores para cá. Você acha que é viável um país que está vivendo uma crise institucional como a que a gente vive, com o presidente sendo acusado pela própria Polícia Federal, uma polícia que, teoricamente, está sob a sua égide, né? sob o seu comando, acusando ele de ter prevaricado, para dizer o mínimo, né? Ou seja, admitido que houvesse corrupção debaixo do seu nariz. Você acha que há algum tipo de possibilidade de trazer algum tipo de investimento para o Brasil? A impressão que dá é que a partir da viagem dele o cenário interno piorou. Mais delações apareceram, teve uma votação da reforma trabalhista no Senado, onde o governo foi derrotado.
cada semana que passa, me parece que o governo vai fazendo água, olhando pela ótica, assim, aqui dentro, nós estamos vendo isso com muita clareza. Lá fora, certamente, a lucidez dos analistas é bem maior, porque não estão sob a pressão que nós estamos interna. Certamente, a frieza na análise é maior. E nenhum empresário sério vai fazer investimento num lugar onde o cenário político e institucional está no tipo do que nós estamos vivendo aqui. Porque ele não vai ter segurança jurídica de nada. E caso algum aventureiro venha, eu tenho muito medo de saber que tipo de empresário vem explorar o que aqui. Certamente vai ser alguém que vai pegar alguma riqueza mineral, alguma coisa desse tipo, que ele vai levar para fora. Como quem vai pilhar ouro num país em guerra. O raciocínio vai ser mais ou menos esse. O que não vai trazer desenvolvimento, o que não vai trazer calmaria, isso não vai trazer emprego, não vai gerar nada. Até porque o país está sem norte. Nós não sabemos para que lado nós vamos. Nós não estamos sabendo qual o setor que vai ser dirigido para puxar o desenvolvimento. Nós estamos sem saber para que lado andar. Nós não sabemos como é que vão ficar as finanças do Estado. Nós não estamos sabendo mais o papel que o Estado tem. Mas nós temos alguns indicativos, né? Eu só queria pedir licença agora para o nosso convidado, Reginaldo Aguiar, aqui do Escritório Regional do DIEESE no Ceará, para que a gente convoque ele, o homem da voz de ouro, da atitude popular, ele mesmo. Jonathan Neto, faça um intervalo para que a gente já volte. Dez horas, 30 minutos, rapidinho, para dizer que estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer da sua programação local, também estaremos ao vivo, estaremos reprisados na Canudos FM. Estamos ao vivo, aí sim, na página Democracia Participativa CE do Facebook. Bom dia a você aí do Facebook, tudo bom? Tudo bem? O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. E sendo assim, a gente volta com a segunda parte do programa de hoje, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Amanhã de volta com mais um pouco de Democracia no Ar, exatamente. Hoje estamos recebendo aqui o companheiro Reginaldo Aguiar, do Escritório Regional do DIEESE. Reginaldo, a gente tem aí pela frente, no próximo dia 30, mais um movimento que tenta conter e barrar as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional. É importante que a gente saiba, né, a sua opinião aí a respeito desse movimento. Você acha que a greve agora, a tendência é que ela cresça ainda mais pela adesão dos trabalhadores, a visão dessa condição, né, de precariedade do trabalho? Talvez uma das raras notícias boas que a gente tem para dar. Foram feitos alguns ensaios e quando foi no dia 28 a gente conseguiu fazer uma paralisação que foi um bom exemplo. Um estrondoso sucesso. Um estrondoso sucesso. Isso não aconteceu em Fortaleza, isso aconteceu no país inteiro. Fortaleza deu uma demonstração muito bacana. Se a gente for contabilizar, né, a paralisação A última vez que se viu uma paralisação da envergadura que a gente teve no dia 28 em Fortaleza, tinha sido em 89, no Fora Collor. Tá? De lá para cá, as centrais conseguiram unidade mínima, começaram a articular e preparar a greve do dia 30. Que já tem esse histórico de movimentações que temos feito e que tem sido muito exitoso. Até agora,
nós temos visto uma unidade das centrais sindicais no sentido de fazer com todas as suas diferenças, ninguém está pedindo que ninguém raciocine igual, mas mesmo com as diferenças a gente tem conseguido nos aglutinar nesse ponto em comum contra as reformas. Isso tem sido muito exitoso. E o dia 30, eu acho que agora, além do esforço que o movimento sindical, os movimentos sociais têm feito, no sentido de aglutinar a sociedade, cada trabalhador nesse dia tem o dever pessoal de aderir a essa greve. E quem não estiver trabalhando, quem estiver procurando trabalho, quem estiver desempregado, deve se engajar nessas fileiras para poder somarmos forças e darmos uma demonstração na sociedade que a classe trabalhadora está dizendo não, que ela não admite que seus direitos quanto trabalhadores sejam retirados, que ela não pode passar a vida trabalhando sem ter direito à aposentadoria. Isso é uma coisa grave demais, isso é a garantia de que você não vai ter sustentação na sua vida. Na sua velhice, né? Na sua velhice. Já pensou você chegar com 60 anos? E trabalhadores que estão ligados à atividade mais intensa, que trabalha no sol, que trabalha carregando carga, como é que uma pessoa dessa, como é que uma senhora já com 60 anos vai ser professora primária ainda, com os meninos tudo pulando em cima dela? Não tem condição. E o mais, a sociedade brasileira e a economia brasileira, ela gera riqueza suficiente para que nós toquemos esse país sem ter que transformar trabalhadores em miseráveis, sem transformar povo em indigente, para que nós não há necessidade que para gerar riqueza, que nós toquemos esse país, a gente venha mandar essa conta só para o campo do trabalho e que nós fiquemos nesse marasmo, sem projeto, sem condição de vida e sem esperança, que eu acho que é a marca maior do governo que nós estamos submetidos agora, né? Nós estamos conversando com o Reginaldo Aguiar e agora chegou o momento da gente fazer alguns convites aqui. Já voltamos a bater um papo com o Reginaldo. O convite é para que amanhã, né, teremos um debate sobre reforma trabalhista e previdenciária com o deputado estadual Eumano de Freitas, na Câmara Municipal de Fortaleza. Amanhã, dia 23 de junho de 2017, às 14 horas. É um convite feito pela Frente Brasil Popular, aqui do Ceará, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui para hoje. Hoje, na hora do almoço, nós vamos ter o Lula na hora do rango. Venha degustar essa entrevista e, de sobremesa, conheça o gosto musical do ex-presidente. Ao vivo no facebook.com/Lula. Exatamente. Mais uma promoção da Rádio Brasil Atual, a RBA, hoje, dia 22 de junho, ao meio-dia. Então, vamos lá, né? Um recadinho aqui, já que nós estamos na época dos grandes festejos juninos, né? E no Nordeste do Brasil é onde mais se comemoram as festas juninas. Então, vamos lá. Vamos a uma questão aqui aos rapazes que estão nos ouvindo. Marque a alternativa correta. É proibido cochilar, beijar a gatinha à força, colocar apelido só porque ela não te deu bola ou todas as respostas anteriores? Vamos lá, esse é um momento de reflexão. Respondam vocês mesmos. Começam as etapas municipais e macro-regionais para a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, de 22 de hoje até o dia 31 de agosto. Você pode procurar o Conselho Municipal de Saúde de sua cidade e participar. Lembre-se, o Sistema Único de Saúde está sob forte risco de ser destroçado por esse infeliz ministro da Saúde, convocado pelo monstruoso senhor presidente da República, o MT da lista do Odebrecht, o MT denunciado pelo Joesley Safadão, o Joesley Batista, lá da JBS, o caso que hoje em dia o Supremo está fazendo um julgamento aí. Vamos lá.
hoje também, após o ato político e posses, dia 22 de junho, vai ter o arraiá do compadre e da comadre petista, né? Hoje vai ter a posse lá na sede do PT, do PT regional, do PT estadual, do PT municipal. Todos vão tomar posse hoje, dia 22 de junho, a partir das 20 horas vai acontecer o arraiá petista. Convite aí para todos que estão nos ouvindo. Vamos ter também uma ação aqui do quarto módulo do curso Realidade Brasileira Ceará, a Revolução Brasileira e o Projeto Popular. O facilitador é o Leidiano Farias. Vai acontecer nesse final de semana. A saída está prevista para amanhã, dia 23, às 20 horas, da sede da CUT, na rua Solon Pinheiro, 915, aqui no bairro Dionísio Torres. O curso vai ser ministrado dias 24 e 25 de junho, todo mundo vai lá e faz uma imersão, vai passar o dia e os dias 24, sábado e 25, domingo, em curso Realidade Brasileira Ceará, que vai ser ministrado lá no Centro de Ensino em Treinamento e Extensão Rural, em Capuana, Caucaia, né? Curso Realidade Brasileira, que é uma promoção aqui da CUT. E vamos lá, não dê férias aos senadores. O recado do sindicato APEOC. Na luta contra as reformas, nós estamos passando aqui agora diariamente. Telefone do Eunício Oliveira, ele mesmo, presidente do Congresso, esse que gosta muito de uma reforma trabalhista. Então não vamos dar trégua para ele. O telefone dele é o 61 3303 6245. O e-mail dele é eunicio.oliveira@senador.leg.br. O Tasso, o do Zóio Azul, né? Então, Tasso do PSDB, 61 3303 4502, tasso.gereissati@senador.leg.br. E o José Pimentel do PT, 61 3303 6390, josé.pimentel@senador.leg.br. Mande mensagem para os senadores cearenses contra a aprovação das reformas que estão tramitando no Congresso Nacional e que podem acabar com todos os direitos que os trabalhadores têm. Mais um recadinho aqui do pessoal da PEOC. Lembrem-se, professores da Rede Estadual de Ensino, a partir de 1º de julho, é o período de pagamento do terço de férias. É isso mesmo. É uma conquista da APEOC para vocês poderem passar esse período de férias aí do meio do ano com algumzinho no bolso, ou pagar as dívidas, né, Reginaldo? As coisas, sabe como é que acontecem, né? Hoje em dia a gente se endivida com muita facilidade. Ato político e posse dos diretores estadual do PT, dos diretórios estadual do PT, de Fortaleza e da região metropolitana. O de Assis Diniz foi reconduzido e a Gleisi Hoffmann, que é a presidenta nacional do PT, vem dar posse ao de Assis Diniz, né, a segunda posse, e o Aclísio Senna como diretor, presidente, né, do PT aqui em Fortaleza, e vai ser hoje lá na sede do PT a partir das 18 horas. Reginaldo? Alguma novidade aí nesses recadinhos que você queira destacar? Bem, só reforçar o convite que os militantes e simpatizantes reforcem a solicitação e participem da festa, que vai ser bem bacana. E nunca houve um momento com tanta necessidade que se exercitasse política nesse país quanto está sendo agora. Então, cada qual que tem a sua agremiação, a sua filiação partidária, a sua simpatia, vá para a rua, bote sua camisa, vá fazer política, porque hoje isso está sendo o grande diferencial das coisas. Mais um recadinho aqui, convivência de férias, né? Informações no telefone 3497-0892, 9179-1396, sítio Vopila,
na rua Manuel Pereira, 4.810, bairro do Horto, lá em Maracanaú. O convite é para que as crianças passem a colônia de férias lá, dias 1º e 2 de julho, idade de 7 a 14 anos. O local é o sítio Ropila. As atividades: meditação e relaxamento, atividades circenses, pintura em tecido, cartões orgânicos, oficina de percussão, contação de histórias na fogueira, danças expressivas, vivência de ecofilia, desenvolvimento de amizades com a natureza e jogos nos 4 elementos. O investimento social é de R$250. Vamos lá, gente. Eu acho que os recados de hoje acabaram. Vamos, então, voltar à nossa entrevista aqui com o nosso convidado, que é o Reginaldo Aguiar, o coordenador aqui, o supervisor do DIEESE no Ceará. Os direitos trabalhistas correm sério risco, né, Reginaldo, com essa reforma proposta pelo golpista e que ainda foi piorada pelo pessoal da Câmara, formado por empresários, fazendeiros, pessoal da bancada da Bíblia, né, que não sabe o que é uma relação trabalhista, porque está ali mais representando a sua versão de fé. Né? Como é que a gente faz para reagir a esse tipo de problema aí? Essa reforma, ela tem um formato, ela tem uma visão política, ela destrói toda a visão política que tem das relações de trabalho, as relações jurídicas e ideológicas e a estrutura das relações de trabalho. Né? No campo, analisando, em termos filosóficos, ela limita fortemente o papel do Estado como regulador das relações de trabalho. Extingue o princípio da hipossuficiência, né? Quando esse princípio, segundo o qual o trabalhador é a parte mais fraca na relação de trabalho, ele precisa de proteção. Tá? O que está posto aí no Congresso Nacional é que o trabalhador tem todo o direito de se antepor ao empregador. Agora, vamos combinar, o empregador vai chegar e vai falar o quê para o trabalhador? Ainda mais com as taxas de desemprego que estão colocadas. Ela limita a prerrogativa dos sindicatos de representar os trabalhadores ao estimular a negociação individual em uma forma corrente, né, concorrente com a representação dos sindicatos. Então, isso são fatores que limitam e que destroem muita coisa. Com relação à remuneração, ela permite, a reforma, que mais de 50% da remuneração seja paga de forma de prêmio, benefício, gratificação, coisas que não se incorporam, né? Quer dizer, você vai ter um aumento muito grande das remunerações variáveis e que vai fazer com que, por exemplo, as pessoas não consigam se aposentar com o teto. Por exemplo, quer dizer, se a reforma da Previdência já limita o acesso e já limita o valor, você vem com uma piora aqui, onde parte da sua remuneração vai ficar na forma de PLR, de abono, algum tipo de benefício, e não vai para a sua remuneração fixa, e você vai perder. Por exemplo, se você adoecer, em cima do que vai ser tirado o seu salário auxílio-doença? Em cima da remuneração que está contratada lá, que está muito baixa. E, de repente, você, no momento que mais precisa, a tua remuneração não vai te permitir que você possa pagar pelo seu restabelecimento. Esse é o risco que corre o conjunto da sociedade, ou seja, todos os trabalhadores que têm vínculo empregatício a partir das propostas da reforma da trabalhista, é isso? Exatamente. Extingue a incorporação ao salário das gratificações pagas durante o período de exercício de cargo de confiança, né? Sobre questão de jornada de trabalho, é onde se dá um dos pontos mais fortes da reforma. Estende para 12 horas. Olha, a jornada de trabalho é de 8. Em casos excepcionais que aparece uma situação, você pode trabalhar 10, são 2 horas a mais. Mas isso assim em condições esporádicas, isso não é na condição normal. Por que é 8? Por que não é 20, como era?
Onde foi que veio o 8? Não foi obra do Divino Espírito Santo. O 8 vem. Porque mais horas do que isso, os números de acidente aumentam muito. A pessoa não pode trabalhar 10 horas por dia, todo dia, trabalhando em cima de uma obra, carregando peso, atividades muito estressantes. Controladores de voo, a jornada deles é menor porque o nível de estresse é muito alto. É mais alto ainda. E por aí vai. Então, assim, essa jornada que nós temos de 8, ela não vem por benesse. Então, quando você amplia isso para 12, isso significa que nós vamos ter tanto adoecimento quanto mortes, né? Isso vai estrangular, por exemplo, E que vai, sistema inclusive, único de isso saúde. vai rebater notoriamente no sistema único, que está agora limitado com a PEC 55, que virou emenda constitucional 95, e que a pressão sobre os gastos de saúde vai aumentar e a lei vai dizer que não pode subir. Olha que drama que se criou com essa proposta. Você possibilita a jornada de 12 por 36 em diversas atividades onde você não tinha. Você aumenta a jornada de tempo parcial de 25 para 30 horas. Tá? Sobre as formas de contratação, ela amplia a condição de realização de trabalhos atípico, temporário, parcial, cria o contrato intermitente, que é esse que a gente comentou no começo. Você torna a terceirização irrestrita. Então, de repente, você tem essa rádio e você tem... não é nem a rádio, vamos lá. Vamos pegar aqui uma construtora. A construtora tem que contratar pedreiro, né? Então, você pode contratar uma construtora ou uma escola e não ter nenhum funcionário, nenhum pedreiro. Você pega... Como é que se dá esse tipo de Você pega um funcionário, manda ele fazer uma empresa e ele te dá uma nota fiscal pelo serviço feito. E todas as... E como é que esse funcionário, ou melhor, como é que esse pequeno empresário, ou empreendedor, esse gato, vai ter algum tipo de proteção social? Ele não vai dar nada. Até porque você pode... Por exemplo, uma empresa metalúrgica e você terceirizar os soldadores com uma empresa de terceirização do setor de acervo e conservação. E aí todos os benefícios e os cuidados. Olha, o cara que trabalha com solda, ele precisa de EPI, ele precisa de não sei o quê, e tem mais vantagem que você... Vão todos ser perdidos, porque você vai ficar submetido à convenção de um outro sindicato que não tem nada daquilo. Isso. Rapidamente, essa coisa se articulou. Um dia desse me mandaram aqui uma mensagem. Já tinha nascido o Sindicato dos Metalúrgicos Terceirizados do Rio de Janeiro. Esse sindicato já nasceu. Notoriamente, as vantagens que tem no sindicato tradicional vão ser todas destruídas. E você terceiriza com um sindicato desse. Isso é destruir tudo que se construiu de avanço, né? E é que nós temos um país ainda cheio de problemas, cheio de irregularidades, mas o pouco que se construiu vai ser todo perdido. A negociação coletiva. Aqui tem uma outra questão muito engraçada. Introduz o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, o que tiver na CLT pode ser dizimado. Dizimado. Você, com um negociado sobre o legislado, a lei morre. Então você vai ter hora extra de 20% em vez de ser 50%. Né? Em cima de garantias que o mercado de trabalho está como está, a parte mais fraca vai ter que aceitar, a parte mais fraca é o trabalhador. As condições não tem justiça. Isso aqui é como a gente falava na década de 90. A negociação da faca contra o pescoço. Você derruba o princípio da prevalência da norma mais benéfica. A lei traz isso. Tá? Então, isso morre. Limita a prerrogativa dos sindicatos representar os trabalhadores e estimular a negociação individual em forma concorrente à representação. Então, você tem sindicatos, que são quem representa aquele conjunto de trabalhadores, e agora você não vai precisar mais, que você vai fazer um acordo específico com cada um. E para que o sindicato? Cria o sindicato por empresa. Então, você cria uma coisa que era uma demanda
do movimento sindical, de você ter organização por local de trabalho, mas, a bem da verdade, a versão que foi apresentada, praticamente você cria um sindicato paralelo dentro da empresa. A bem da verdade, um sindicato pelego. É um sindicato que está mais do lado do patrão do que Exatamente. dos direitos dos trabalhadores. Né? E limita Aliás, fortemente o poder normativo da Justiça do Trabalho. E isso era muito comum, né, Reginaldo, na época da ditadura militar. Né? Inclusive, as intervenções vieram justamente nesse sentido. Né? Um regime de exceção é uma situação atípica, né? Sempre é assim. A gente Agora, pode dizer que a gente está vivendo um pré-período de exceção ou já estamos no período de exceção? eu acho que assim, até o nome desse programa Democracia no Ar é muito simbólico nesse momento. Porque nós estamos vivendo... Olha o que está acontecendo com as leis. Essa legislação, por exemplo, ela diz que você, depois de certo período, não pode mais reclamar de uma ação trabalhista. E toda vez que você encerra uma contratação, isso também está previsto nessa nova legislação, você assina lá um documento no qual você está renunciando aos seus direitos. Exatamente. Então, o princípio que rege a justiça do trabalho é o mesmo que rege o do crime, pelo que me contaram alguns advogados. Então, é a mesma coisa, suponha que, se está pelo mesmo princípio, você acha que é razoável uma pessoa que matou outra e depois de um tempo, não, agora depois que eu matei, já passou 5 anos, agora eu estou isento de qualquer punição. É a mesma coisa, porque é o mesmo princípio que rege, ou seja, isso é uma inconstitucionalidade. Então, isso aqui, pelo que se está vendo, vai gerar um monte de ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, porque fere frontalmente. A questão é que o STF, que deveria ser a grande casa, o grande lugar onde a gente depositaria esperança de colocar ordem nas coisas, está decepcionando mais do que qualquer um, o que leva a uma desesperança. Esse que é o grande sinal que a gente está vendo. Se a classe trabalhadora não for para a rua no dia 30, ela vai aceitar que a desesperança tome conta das nossas vidas e que a gente nunca possa ter nem a ideia de sonhar com um país melhor. O que a gente vem acompanhando é que a vitória agora na Comissão de Assuntos Sociais do Senado impulsionou, né, Deu um ânimo. as próprias centrais sindicais a se esforçarem cada vez mais, porque dá para perceber que o povo na rua vai conseguir derrubar essas reformas. Sem Sem o povo na rua... Sem pressão, é praticamente a nossa morte. E eu acho que assim tem algumas reflexões, já está chegando o fim do programa. Nós temos muito a perder. As férias vão ser parceladas em 3 vezes. As empresas vão poder pegar a PLR, PR, que algumas empresas têm, pagar de mais de 3 vezes. PLR? Só para participação de lucros e resultados. Algumas empresas estabelecem algumas metas e que, se você cumprindo, ela te dá um prêmio por isso. Tem-se um cuidado muito grande de fazer com que isso não substitua a tua remuneração. Até mesmo porque... Né? Aí, na hora que você tem uma legislação que facilita, vai fazer com que você pague via PLR e você não pague nos salários. Ou seja, a contribuição previdenciária caia. Quando tu for te aposentar, tu te aposenta. Se tu conseguir, com um valor que não vai dar conta da tua vida, no momento que você não vai mais poder ter força para trabalhar e que você vai precisar. Então, a desesperança, o desalento, a indignidade, a informalidade, a falta de condição de vida e tudo de ruim que traz esse tipo de visão de mundo, está armada para cima da gente. E a única forma da gente rebater isso é povo na rua. Então, classe trabalhadora, dia 30 você não tem outro compromisso que não seja parar e se juntar com seus amigos, convide seus amigos, convide seus colegas de trabalho, quem tiver desempregado, mais ainda deve juntar fileiras junto à classe trabalhadora e apoiar as centrais sindicais para nós darmos outra demonstração forte de que a classe trabalhadora é contra o desmonte de direitos que está sendo colocado na sociedade brasileira. Nós ouvimos hoje o Reginaldo Aguiar, ele que é o supervisor do Diretório Regional do DIEESE, aqui em Fortaleza, no Ceará,
para todo o Ceará. Reginaldo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Gostaria que você desse um recado final aí, depois desse grande recado que você já deu, para a gente depois fazer um último convite aqui para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Atitude Popular e das emissoras que compõem a rede popular de comunicação. Esperança é o grande nome que está colocado para o povo brasileiro. E esperança significa povo na rua. Esperança não é ficar em casa rezando, é rezar também. Mas povo na rua, articulem seus amigos, bote uma camisa vermelha, bote uma fita preta no braço, fale com seus amigos na empresa, nesse dia não vá trabalhar. Quem não estiver trabalhando ou quem quiser trabalhar um dia, estudantes, cerrem fileira junto com seus amigos. A cidade precisa parar, o país precisa dar uma demonstração para a elite política. Exatamente essas demonstrações foi que fizeram que a gente ganhasse uma batalha no Senado na última votação da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, junto com a reforma previdenciária, ela vai ser a pá de cal com relação a se ter dignidade e condição decente de vida no Brasil. E cidadania, né? Exatamente. Obrigado pela sua participação, Reginaldo. Agora um convite para vocês que estão nos ouvindo. Audiência pública no dia 27, na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no complexo das comissões, conflitos fundiários na zona costeira do Ceará. O convite é feito pelo deputado estadual Renato Roseno e seu mandato é tempo de resistência do PSOL. Retornamos amanhã ouvindo Rubens Linhares para ele falar a respeito dos direitos das pessoas com deficiência que vivem no Brasil em época de crise. Amanhã, então, vamos ouvir Rubens Linhares e hoje agradecemos a presença de Reginaldo Aguiar. Encerramos o programa convocando ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para fazer o encerramento oficial, Jonathan Neto. 11 horas em ponto. Nós acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinface, Mova-se e o Show Advogados Associados. A apresentação de Márcio Rodrigues, locução, técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Então, até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição que acontece do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Democracia no Ar. O programa Democracia no Ar é um espaço onde os movimentos sociais do Ceará têm vez e voz.